blog, tá entendendo? Mas eu gostava tanto de música, e eu falo no poema. Não, é o meu caso, eu sou tarado por música, ou era. É impressionante como, perdendo a audição, você perde a graça pela música, né? Porque ela é sutil, ela tem detalhes. Eu me lembro que quando morei em São Paulo, eu ia no Teatro Municipal todo domingo, se não me engano, de manhã. Naquela época, 63, você andava pela Piratininga ali, São Luís, você não via ninguém. E eu vi concertos para juventude, se não me engano, né? Não sei se mudou o nome ou se era esse. E depois para o Ibirapuera, onde o Planetário era o programa de graça, né? Comer churrasquinho de gato. Era um negócio sensacional. E a Praoca, né? São Paulo, naquela época, era inacreditavelmente bacana. Mas o ruído, eu morei numa república na rua, ali perto do Conjunto Nacional, paralela a Angélica, pensão de Gerhardt, né? Eu acordava de manhã, ouvia aquele rugido, né? Então eu pensava, São Paulo já acordou, né? São Paulo não dorme. Né? O que é um negócio sensacional. Só conhecendo, naquela época, conhecendo São Paulo, né? E os meus amigos de república, de cursinho, a gente ia para um canto, para outro, né? Almoçar num lugar, comer no outro. Ou na própria pensão, eu não esqueço nunca o jogo Santos e Milan, e quem cuidava da pensão, acho que tinha alugado tudo aquilo, era uma família de italianos. Eu nunca fiquei tão quieto na vida. Torcer para o Santos, eu acho que eu morri ali, né? E o Santos ganhou. Nas cidades e grandes... tinha um corintiano, o senhor corintiano, que todo mundo tirava sarro dele. O cara, gente boa, boa praça. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Corinthians foi em 1976, se não me engano, não, mas que o Corinthians tinha 27 anos que o Corinthians não ganhava um título. Entendeu? Foi em em 1978. Eu estava em Belém do Pará, 77, melhor dizendo. E o Corinthians ganhou. Eu sei porque tinha um corintiano doido lá, né, quer dizer, trabalhando com a gente. Éramos eu que eu fui de Brasília para trabalhar em Belém do Pará, né, no GEIPOT, o Estudo de Transportes Urbanos da região metropolitana de Belém, e vieram da Consultores Gerais 3 técnicos, e um deles era corintiano, doente, e veio uma moça, era paulista, mas ela estava em Salvador, a Márcia Goto, que mora até hoje em Belém, nunca saiu de Belém, não saiu mais de Belém, era descendente de japonês. E nós éramos a equipe, junto com o pessoal local. E aí o Corinthians ganhou, então eu lembro muito bem. Mas numa cidade grande, a gente se sente como um CPF mesmo, entendeu? Nós somos um número, entendeu? Nós não temos identidade. A nossa identidade é um CPF, entendeu? Impressionante. Mas há um tempo atrás, talvez a gente conseguisse ter um relacionamento de vizinhança, de rua, quando a gente era na infância, quando criança, porque as cidades eram menores e a gente conhecia do lado direito, do lado esquerdo, pelo menos sabia. Aquela mulher não gosta que a gente roube abacate na casa dela, tá entendendo? Do muro. Subia no muro para roubar abacate. A outra não sei o quê, a outra é a mulher do padre, a outra... Então, são histórias que a gente, quando criança, e a gente vivendo na infância, a gente viveu e a gente se sentia parte de um mundo, que era um mundo pequeno, mas naquele mundo a gente era conhecido e a gente conhecia todo mundo. Eu vim para Curitiba, né? Estou aqui há 50 anos.
Eu me considero curitibano de coração. E uma das coisas que mais me constrange é participar de qualquer reunião e alguém começar, não, porque é bicho do Paraná, nasceu no Paraná, é da família tal, qual, né? Eu digo, gente, quem é que fez o Paraná? Não foram os imigrantes, né, ao norte de São Paulo, que vieram de São Paulo, do Paraná, que vieram de São Paulo, do Nordeste, né, de Guarapuava, que vieram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, que veio gente de Santa Catarina. Tá certo, tem italiano que veio direto para cá, alemão que veio direto para cá, polonês que veio direto para cá. Mas a Curitiba, principalmente, por ser uma cidade nova, relativamente nova, apesar de nominalmente ser uma cidade antiga, ela ela cresceu conosco. Bichos, gente de fora do Paraná. Sim, em Curitiba o pessoal fala que é cidade alemã, cidade polaca, não sei o quê. Curitiba era conhecida como cidade dos portugueses. Isso está na história de Curitiba, cidade dos portugueses. Olha só, aí o que aconteceu? No século XIX, final do século XIX, ou a segunda metade do século XIX, começaram a chegar alguns imigrantes. E depois, com a Primeira Guerra Mundial, vieram novas levas de imigrantes. E aí eles se proliferaram, e aí passou a chamar de cidade polaca, cidade alemã, conversa. E os outros 300 anos para trás, 250 anos, 200 anos para trás, aliás, 200 anos, o que houve? Esses 200 anos, ela era polaca? Nada, era cidade portuguesa. Tanto isso é verdade, que a cidade se organiza a partir do seu miolo, do seu centro, né? Veja se existe alguma rua, né, no centro de Curitiba, né, que tenha um nome estrangeiro. Se tiver 5 nomes estrangeiros fora dos nomes portugueses, você pega o quê? Você pega Nilo Cairo, você pega Emiliano Perneta, você pega André de Barros, Carlos de Carvalho, você pega Vicente Machado, você pega várias ruas, não tem nenhuma. Isso começa a surgir depois. A única, talvez, é Augusto Stelfried, que é, né, Augusto Stelfried, não, aquela outra que sai, quer dizer, que vai lá pro Boqueirão, né, quer dizer, que sai, quer dizer, é uma rua... Que era uma estrada. Que era uma estrada, exatamente. Entendeu? Eu quando ia para São Paulo, o Itajubá, o ônibus, eu pegava 3 ônibus ou 4. Blumenau, Curitiba, São Paulo, Itajubá, ou São Paulo, Aguará, e Aguará para Itajubá. Então quando entrava em Curitiba, você olhava ali a região do Boqueirão, ali, não tinha nada. E pior de tudo, frio para danar, né? A casinha ali, outra aqui. Não, e aquela área não deveria ter sido ocupada. Eu lembro de grandes geadas que tiveram aqui, né? E eu lembro um fato que é bem interessante, que é, na época, em 1984 para 85, acho que 84, nós fizemos um trabalho que era um estudo de penetração de viagens em Curitiba, né? Então fizemos uma espécie de cordon line, ou seja, um cordão externo, e mapeamos todas as rodovias de entrada, e nelas nós fizemos contagens volumétricas e entrevistas com motoristas, né? Essas entrevistas, e a gente passava lá 2, 3 dias em cada rodovia. E eu lembro que era por essa época, e a gente sofreu muito,
com a geada, porque eram temperaturas negativas, entendeu? 2, 3 graus abaixo de zero, com temperatura de -5, -6, a sensação térmica, né? Mas a temperatura era -1, -2, até -3. A gente pegou nos arredores de Curitiba, né? Quer dizer, então isso a gente pegou, né? Exatamente porque não tinha asfalto, não tinha muitas casas, então era muito descampado, tinha muita várzea, né? Então era muito frio. Pois é, Curitiba é uma cidade assustadora sobre esse aspecto, porque eu sou de Blumenau, posso dizer, entendo de enchente. Sim. Logo que eu assumi a diretoria de operação da Copel, aliás, logo que eu assumi o departamento de manutenção de usinas da Copel, meu escritório era na Iguaçu. Houve aquela enchente gigantesca, 83, 84, e eu ficava olhando pela janela e assustado, né? Em 80, quando eu assumi a diretoria de operações da Copel, a coisa praticamente se repetiu. E um dos primeiros a morrer de leptospirose era uma pessoa muito querida, que era a guarda da Coronel Dulcídio. E essa região do Boqueirão, que está nas nascentes, quase nas nascentes do Rio Iguaçu, que tem uma declividade mínima, que vai para o interior, né? As casas ali têm um pavimento, 2. E o que significa ficar meses ou um mês sem energia, sem transporte, sem nada? Que aí para tudo, né? Isso pode acontecer, ainda mais com a mudança climática que vem aí. Então, na época até eu olhava com entusiasmo o projeto do Rio Negro, que aliás foi motivo de eu escolher, um dos motivos de eu escolher a Copel. Achei tão sensacional o projeto, que seria a hipótese de desviar uma quantidade grande de água para o Oceano Atlântico, né? O que diminuiria esse problema, né? Pelo menos haveria chance, e barragem em Porto Amazonas, haveria uma chance de regulagem, né? Mas isso tudo foi abandonado, né? Não, é a mesma coisa da calha que você mesmo colocou, né, que queriam construir no Rio, no Rio lá que atende Blumenau, o Rio Itajaí, né, mas que iria desembocar em Navegantes, né, e perderam tempo com isso para poder construir o canal extravasor, né, de lá da região. Não fizeram. Né? Não fizeram, perderam tempo e agora vai ficando cada vez mais difícil porque não tem mais terreno, tem prédio, edificações. Aí um idiota lá disse, não, mas só baixa 1,5 metro. Eu quero ver você numa casa onde falta 1 centímetro para você morrer afogado. Aí eu queria ver você falar de 1,5 metro. Então, a casa que a gente morou lá em Blumenau, na 4 de fevereiro, na época, tinha 3 pavimentos. Na última enchente que a gente viveu lá, em 1957, se não me engano, depois a gente saiu de lá, no fim tinha galo cantando em cima do guarda-roupa no último andar. Aí a gente olhando as escadas e vendo, parou, está subindo. A mãe era incrivelmente corajosa, ela não chorava, ela trabalhava, né? Não rezava, não perdia tempo. E o pai ia para a loja, cuidar da loja, ele disse, olha, eu fiquei com tanta força que ele levantou motores pesadíssimos para não molharem na Rua 15, onde dificilmente enchente. Agora não, essa figura já passou, só que felizmente as barragens do alto do Rio Itajaí estão funcionando, né? Quando os índios deixam. Mesmo assim, aquela enchente última que aconteceu lá naquela cidade acima de Blumenau, Rio do Sul,
Foi violenta, porque ela Foi. demorou muito tempo para baixar. Lá Demorou, eu acho que 20 dias. A questão das cheias no Rio Itajaí não para, né? Eu gostei muito até de um projeto de, eu acho que está engavetado, de transferir praticamente o centro de Blumenau para um lugar mais alto. Quer dizer, em vez de ficar brigando com o Rio Itajaí, vamos tirar tudo ali, implode tudo e vamos viver com mais tranquilidade onde é possível, né? O problema de Blumenau é que os morros, eles têm uma cobertura de terra aluvional muito grande. Que eu estava até vendo ontem, né, repetindo, há 10, 12 mil anos atrás, o mar estava 120 metros abaixo do que está hoje. Como também já esteve para cima. Se você olhar ali, Ilhota, tudo, você vai ver aquelas planícies, aquilo. Eu não sei se o mar subiu, desceu, a terra subiu, desceu. Nós somos tão pequenos nisso tudo, né? Sim. É o tempo, como eu escrevi naquela poesia, Miranda. É verdade. Eu atravessei 2 enchentes com o meu escritório lá, que meu escritório começou em 2003, né, ou 2002, eu não sei agora, lá em Blumenau. Mas 2 enchentes violentas. Eu não estava, por sorte, eu não estava lá. E o meu escritório era na Rua Bahia, entendeu? E na parte da Rua Bahia que não sofreu enchente, mas perturbou bastante a vida de Blumenau. A minha irmã, ela conta um lance, ela morava ali por perto, no 5º andar, sei lá, apartamento que ela morava. Como a enchente demorou para baixar, dela chegar na cozinha e espantar os ratos para não perder o pão, né? Então, água, tudo complica, né? E aí, como é que faz? Né? O grande problema de uma enchente como essa é que ela afeta a cidade como um todo. Porque não é somente aqueles que perderam tudo, né? Toda a infraestrutura. Mas toda a infraestrutura, então você não pode sair para trabalhar, não pode sair para estudar, você não pode sair para ir comprar os gêneros de primeira necessidade, aqueles que não foram afetados diretamente, né? Mas eu lembro, por exemplo, de uma empresa que nós fizemos o projeto da ciclovia de Pomerode, né? Foi o meu escritório e o projeto meu e de um outro colega meu, né? E nós fizemos o projeto para Pomerode, né? E a empresa que forneceu as lajotas, que eram lajotas, ciclovia feita com lajotas, porque Pomerode é uma cidade, quando é quente, mais quente do que Blumenau. Porque é um vale, que aquilo é um vale mais estreito do que o vale de Blumenau, então é muito quente. Então nós optamos por fazer lajotas, eram lajotas grandes, né? Quer dizer, era uma espécie de bloco de concreto. E essa empresa que forneceu esse material, que foi através de um programa do Ministério dos Transportes, que a gente conseguiu encaixar o projeto para a Prefeitura de Pomerode, a empresa foi a fornecedora desse material. E foi feito e tal, não sei o quê, e depois de um ano houve a tal da enchente. O morro caiu próximo, essa empresa era próxima de um morro e devastou a empresa toda. E não era uma área pequena, mas era um morro, quer dizer, como você disse, um morro que ele desliza. Ele deslizou o morro, entendeu? Deslizou e tamponou toda a empresa. Então os caras perderam máquina, a empresa paralisou. E ele inclusive abriu falência, né? Entendeu? Então, isso é complicado.